Esta é a Rádio Comunicação FM, operando em 128 kB. Rua Antônio Carneiro, ao lado do Mercado Público em Araruna, Paraíba. Baixe nosso app no Play Store e Google Play. Entrevista do dia, Marcos Lima. Alô, Gilson Souto Maior, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, agora? Agora sim, tá perfeito. Agora sim. Eu estava brigando aqui também com a tecnologia, que estava mostrando o microfone, antes de tudo, fechado para mim. Mas, Marcos, eu quero dizer da satisfação, da alegria de poder cumprimentá-lo, de poder cumprimentar os seus ouvintes, os amigos. É de Araruna, aí onde você está, não é isto? Exatamente. E os amigos de Araruna, essa terra muito querida, eu já estive por aí várias vezes na época em que eu era assessor de comunicação da Telecomunicações da Paraíba, a Telpa, que saudade da Telpa, viu? E eu estive por aí, tive o prazer de conhecer essa cidade e várias vezes a serviço da empresa. Eu quero dizer que um prazer, como eu disse, em conversar contigo, porque você é um dos apaixonados como eu pelo rádio. Você é, antes de tudo, um cara que, mesmo diante das muitas dificuldades que este meio tão bom nos oferece, porque, na verdade, mesmo no dia a dia, a gente gostando do rádio, você sabe que não está fácil se fazer rádio hoje. A coisa está muito complicada, mas você tem sido um batalhador, você tem sido uma pessoa que tem proporcionado aos seus ouvintes bons programas, que tem dado ao povo de Araruna, como também de aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, programações agradáveis, mostrando o seu valor, mostrando a sua competência. E a gente fica muito feliz de poder participar do seu programa, Marquinhos. Gilson Souto Maior, conta pra gente como é que foi esse interesse, esse desejo pela comunicação, sobretudo a comunicação radiofônica. É o seguinte, vem de bem distante, não é? Eu sou um jovem hoje que completou 75 anos de idade, não é? Estou muito bem de saúde, trabalhando, escrevendo os meus livros, mas eu comecei muito menino. Eu comecei na Caturité de Campina Grande, nessa época a Caturité funcionava lá na rua Peregrino de Carvalho, no centro da cidade, pertinho ali da antiga rodoviária Cristiano Lauritz, em Campina Grande. Num edifício de 2 andares, era o número 331 da rua Peregrino de Carvalho, no centro de Campina Grande. E eu vim depois de fazer um teste. Eu cheguei na Caturité depois de um teste, sabe, Marcos? Eu brincava com o microfone numa difusora num bairro de Campina Grande, a difusora do bairro do Catolé, que hoje é um dos bairros mais prósperos de Campina Grande, muito bem edificado, tem shoppings, tudo. Na minha época era bem diferente. Tinha esse serviço de alto-falantes lá, na igreja local do bairro, e eu então ajudava muito um companheiro lá, Orlando Eugênio, de saudosa memória, que foi quem me colocou em microfone. Ele disse: você tem uma boa voz. E eu comecei a falar, muito menino, com 13 anos de idade. Aos 16 meses eu comecei na Caturité, no dia 1º de janeiro de 1965, e tive a minha carteira assinada após participar de um teste com muita gente, mas para mim bastou eu ler uma crônica escrita pelo saudoso e querido Evandro Barros, que era diretor de programação na época. Eu li esse texto e ele abriu a porta e disse: você não gostou não? Ele disse: não precisa continuar não. Eu disse: por quê? Fui mal? Ele disse: não, ao contrário. Você deu um show, né, a leitura, na apresentação dessa crônica. Eu lembro até uma crônica em que ele falava sobre os jardins suspensos da Babilônia e Nabucodonosor. E eu li esse material
E ele adorou, abriu a porta e disse: não, você já está aprovado, vai embora que eu vou continuar vendo se pego mais alguns amigos por aqui que têm também aptidão para o rádio. E ele pediu para que eu fosse no dia seguinte. No dia seguinte eu me apresentei e ele disse: amanhã você já vai ler o jornal da manhã comigo e com Calil Félix. Você vê um pouco antes para você passar uma vista no material, mas eu vi que lê muito bem e aprovou. E a partir daí eu realmente me organizei na vida, no rádio, fiz uma boa apresentação de estreia, uma apresentação que fez com que muitos telefonemas fossem feitos para a rádio perguntando de quem era aquela voz. E o que aconteceu? Eu fui muito apoiado pelos veteranos da emissora, mas apoiado tão carinhosamente, Marcos e ouvintes, que em pouco tempo, sendo mesmo o mais jovem locutor da emissora, com um ano de presença diante dos microfones, eu alcei a condição de chefe dos locutores. E um ano depois, como diretor de programação. E tudo isto direcionado pelos profissionais mais antigos, numa prova que eles reconheciam, me apoiavam e, repito o termo, reconheciam o meu valor. E eu fiquei muito feliz com isso. Fiz um bom tempo na Rádio Caturité, tive dois grandes diretores, o José Estênio Lopes, professor José Estênio Lopes, foi o maior diretor de emissora de rádio que eu já conheci, e depois um outro grande diretor que o sucedeu, que foi José Cursino de Siqueira, deu continuidade ao belo trabalho de Estênio Lopes, que era diretor do Senai, por sinal, se afastou por isso, não tinha mais tempo, e era também integrado à Federação das Indústrias. E o José Cursino de Siqueira, por sinal, ele é pai do Carlos Siqueira, que é o editor da programação da TV Paraíba em Campina Grande. Ele é editor da TV Paraíba e diretor da emissora lá em Campina Grande, que pertence à Rede Paraíba de Comunicação. E esse companheiro, o nosso querido José Cursino, foi na verdade aquele que me deu o impulso para que eu até saísse da Caturité. Ele disse: a Caturité está pequena para você e o convite que você recebeu dos Diários Associados você deve aceitar. Agora o faça inteligentemente, ganhando dinheiro. E eu lembro que eu tinha um bom salário na Rádio Caturité, que na época era a emissora que melhor pagava profissionais em Campina Grande e na Paraíba, e os Diários Associados, então, quando me convidaram, eu digo: rapaz, eu quero X, e eles não tinham esse salário lá para nenhum profissional. E aí acontece que eu fui para os associados recebendo como se fosse funcionário da Rádio Borborema. Eu fui para assumir a televisão Borborema, então eu fui recebendo como locutor da Rádio Borborema, da televisão, e também recebendo como se fosse do Diário da Borborema. Quer dizer, foi esses valores para poder cobrir realmente o meu salário que eu ganhava na Rádio Caturité, que pagava melhor do que a Borborema na época. Então o meu começo foi assim, mas tem outras coisas para contar sobre o rádio, se você me perguntar. Eu gostaria, já que você começou elencando aí este importante começo, porque sem sombra de dúvidas o começo foi muito importante, eu gostaria que você elencasse os principais desafios que você encontrou acerca da sua carreira profissional, os maiores desafios e as principais conquistas que você obteve, meu caro Gilson Souto Maior, através do universo radiofônico. Olha, o universo radiofônico foi aquele que me preparou para a vida jornalística como um todo, porque eu me considero um radialista e me considero também um comunicador social
de forma geral, um jornalista, um homem de jornal impresso, um homem também de televisão, tá? E o rádio me ensejou isso, tanto que eu, quando fui para os associados, eu trabalhei na televisão como âncora da televisão, mas trabalhava também na Rádio Borborema, fazendo aquilo que eu fazia na Caturité, que era justamente os programas de disc jockey e os noticiários. Na Borborema eu fui noticiarista durante 10 anos, de um noticiário na emissora que se chamava Rádio Repórter RB. Eu lembro até que tinha na abertura o locutor, a gravação era feita em São Paulo, o locutor da Rede Tupi, não lembro bem, fazia Rádio Repórter RB, a notícia chegando até você. Aí eu entrava com as notícias de hora em hora, não é? E dividia meu trabalho, então, na Borborema, na Cariri, que era uma emissora musicalista, e na televisão. E colaborava nos domingos escrevendo sobre música para o Diário da Borborema. Um pouco tempo, porque eu não tinha, a rádio começou e a televisão também a me tomar o tempo, né? E foi através dos associados, com essas conquistas, que foram momentos difíceis, porque eu estava num universo muito maior, que eram os diários associados, né? E foi com isso aí que eu também me dediquei aos estudos muito mais. Eu resolvi participar da primeira turma de jornalismo do curso de Comunicação Social e Jornalismo, atendendo o chamado do meu querido professor, que eu não esqueço nunca, Moacir Alves Carneiro, e do professor José Cavalcante de Figueiredo, na época reitor da URNE. E eu, Machado Bittencourt e outros jornalistas, Rômulo Azevedo, Raimundo Rodrigues, Estênio Mozart, nós integramos a primeira turma do curso de jornalismo, do primeiro curso de jornalismo da Paraíba, que foi em Campina Grande, né? Que hoje pertence ao EPB. E foi nesse curso onde eu tive desafios de que, primeiro, já como jornalista experiente, ter a oportunidade de fazer um curso superior. E fiz muito bem, me saí tão bem que depois fiz concurso e passei a ser professor do curso de jornalismo. Fui o primeiro professor ex-aluno do curso de jornalismo. Depois entraram outros, Machado Bittencourt, o Rômulo Azevedo, o Raimundo Rodrigues, Socorro Agra, não é? E nós tivemos tantos outros ex-alunos que chegaram a ser professores do curso. A verdade é que foi um desafio para mim, que é a experiência que eu adquiri no rádio. E depois, estudando no curso de comunicação, essas experiências me deram também uma participação no ensino. E eu passei também a vislumbrar outros caminhos na área de comunicação, que é a área de assessorias. Através disso, eu atuei como assessor de comunicação da Federação das Indústrias, aliás, no complexo, né? Federação das Indústrias, SESI e SENAI, o complexo da indústria. Eu fui assessor durante 3 anos. E a partir daí foi quando eu recebi um convite, que justamente já motivado pelo meu crescimento no jornalismo, que foi para ser assessor de comunicação da Telpa, a partir de 1982. Eu assumi, a partir de 1º de setembro de 82, a assessoria de comunicação da Telpa, não é? Em João Pessoa. Na capital da Paraíba, eu tive outras oportunidades. Fui diretor da Rádio Correio da Paraíba, da área de administração artística da rádio, né? Atuei na equipe fundadora da TV O Norte, que hoje é TV Manaíra. Também, ao ser professor do curso como assessor de comunicação nas gestões de Rômulo Gouveia, de saudosa memória, não é? E também fundamos ali a TV Assembleia da Paraíba. Quer dizer, o curso de comunicação terminou sendo realmente muito importante para mim. Eu me aposentei pela Telpa em 1999, continuei dando aulas no curso de comunicação em Campina Grande. A partir daí,
me aposento e quando eu me aposentei, me afastei em 2019, não é? Em 2019 e continuei fazendo meus livros, né? Fiz um primeiro em 2015, Rádio, História e Rádio Jornalismo, a história do rádio no Brasil, na Paraíba, e fechando o livro com técnicas de como se escrever para o rádio. E depois um livro em 2017, 2018, um livro sobre a história da televisão na Paraíba. E estou concluindo agora, Marquinhos, um livro muito interessante, que é a história do jornalismo impresso na Paraíba, jornais e revistas. Esse livro que já deveria ter sido lançado. A pandemia realmente complicou minha vida, não é? E a gente teve então que adiar o lançamento. O livro está sendo revisado já no finalzinho e sendo concluída a diagramação. Eu acredito nos próximos meses nós estaremos lançando esse trabalho. Então tudo isso, essa história, começou no rádio. O rádio que agora, em 2022, completa 100 anos, né? Já que o primeiro, a primeira oportunidade de se ter um rádio no Brasil foi em 1922 e o primeiro a falar foi o então presidente da República, Epitácio Pessoa, um paraibano, por sinal, de Umbuzeiro, que foi o primeiro a falar numa emissora que foi em caráter experimental, colocado o transmissor lá no Corcovado, no Rio de Janeiro, e microfones e aparelhos de rádio instalados, alto-falantes no centro do Rio de Janeiro, e aparelhos de rádios distribuídos com autoridades e a fala do presidente da República. A história do rádio no Brasil começou neste 7 de setembro de 1922, e é bom que se diga, é bom que se acrescente, que alguns historiadores dão como a primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Clube de Pernambuco. Eu respeito, mas eu poderia dizer que não foi, verdadeiramente não foi, para alguns pernambucanos sim, mas eu diria que antes de 1922, a Rádio Clube existiu em 1918. Porém, é bom que se diga como emissora ligada à radiotelegrafia. A radiotelegrafia. Como emissora de rádio, um broadcasting, isto quer dizer, com programação somente a partir de 1923, abril de 1923. Teve a experiência inicial em 1922 e a primeira emissora de rádio em 1923, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que depois foi Rádio Roquete Pinto, porque essa emissora foi fundada por ele e Henrique Moritz, e hoje é rádio educativa, não é rádio do governo, é rádio educativa do Ministério da Educação. Então e a Rádio Clube de Pernambuco, é bom ressaltar que, como emissora de programação, ela só passou a existir 4 meses depois. Abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto de 1923, a Clube, com emissora de AM, como emissora com programação diária, só passou a acontecer a partir desta data que eu citei agora. Então, é a história inicial do rádio. Um rádio, não é, que está realmente passando por um processo de modificação muito grande. E se você me permitir, quiser, faça alguma pergunta que eu posso falar sobre essas modificações que surgiram após essa parte inicial da presença do rádio no Brasil. Gilson, agora às 16 horas mais 41 minutos, eu quero registrar aqui que nós estamos sendo retransmitidos pela Rádio Farol AM de Touros, 1390 kHz, para Touros, no Rio Grande do Norte, e toda a região do Mato Grande e do litoral norte potiguar. A Lúcia de Natal está nos acompanhando e está fazendo referência justamente à companhia que o rádio faz enquanto a mesma está trabalhando. Isso, ao longo do tempo, o rádio tem sido essa presença. E, sem sombra de dúvidas, é importante dissertar sobre
esse assunto, sobre essas transformações que o rádio vem vivenciando. Eu deixo você à vontade para poder dissertarmos um pouco mais sobre isso aí, porque é muito interessante. E registrar aqui, Gilson, a audiência do nosso querido Availdo Azevedo, que é um dos pioneiros do rádio aqui na cidade de Araruna. Ele foi um dos fundadores da Rádio Serrana de Araruna, que está aí há 34 anos no ar, emissora que eu também tive a oportunidade de fazer parte no meu começo de carreira. Um abraço para ele e dizer que a Rádio Serrana realmente é um nome de destaque na radiodifusão da Paraíba. Eu, por sinal, lembro da sua inauguração. Na época eu era dos diários associados, não é? E lembro muito, e conversava muito sobre a Rádio de Araruna, com o saudoso José Maranhão, não é? José Maranhão, eu falava muito sobre a rádio. E a verdade é o seguinte, que depois dessas, eu sempre dizia, quando das minhas aulas aos alunos de comunicação, já a partir dos anos 80, quando eu comecei a dar aula, no começo de 80, que o rádio passava por processos de modificação constante, sempre passou. Tanto que eu lembro, para aqueles ouvintes que nos escutam, e a nossa ouvinte dizia que o rádio é um companheiro maravilhoso, minha amiga, até porque já em tempos idos, né, quando não existia na internet, o rádio era presença o quê? Na sala de jantar, na cozinha, a gente preparando o almoço, as nossas esposas preparando o almoço, no trabalho, nos carros, nos veículos, não é? Mas o rádio, ele recebeu atestado de óbito muitas vezes, tanto que hoje dizem que o rádio vai acabar e eu fico rindo, porque o rádio, ele teve, o Marcos, uma vivência bem interessante. O seu surgimento, existia só o jornal, né? Quando chegou a televisão em 1950, ele disse, vai acabar com o rádio. Primeiro, porque o pessoal do rádio começou a migrar para as emissoras de televisão, os programas de auditório idem, esses animadores de auditórios de rádio passaram também, na década de 50, a partir para a televisão para fazer programas. A partir do momento que a televisão progrediu, ficou claro que o rádio também estava se adaptando àquele novo momento. Já a partir de 1965, com as emissoras de televisão fortemente nos programas de auditório, né? Com presenças de nomes importantes, J. Silvestre, Flávio Cavalcante, surgindo na televisão fazendo programas, nós tínhamos então um rádio, já esquecendo os programas de auditório que revelaram os grandes valores da música popular brasileira e os entregou à televisão. Nós tivemos o quê? Um rádio se adaptando àquele novo momento e não morreu. Um rádio que passou a ser bem animado com seus programas de disc jockey, passou a trabalhar com a utilidade pública, passou a trabalhar com mais notícias, o radiojornalismo passou a ser muito forte. Por sinal, um radiojornalismo que começou em 1941, quando da guerra, quando o rádio passou a ser notícias, passou a ter notícias de hora em hora com as notícias da guerra. E a partir daí nunca mais deixou de fazer radiojornais, uma vez por dia, pela manhã, ou uma vez à noite, noticiários de 1 hora de duração. E a partir de 65, isso foi implementado de forma mais intensiva. E o rádio passou, então, a ser forte nesse aspecto. A utilidade pública, a música e a informação. Depois, o rádio música. Inicialmente, as emissoras musicalíssimas. Em Campina Grande tivemos um exemplo, a Rádio Cariri Musicalíssima. Era 3 músicas e um anúncio por intervalo. Era a emissora AM. E essas emissoras AM se proliferaram no Brasil apenas com música. Rádio Cariri Campina Grande, por exemplo, a Tamandaré em Recife, a Tamoio no Rio de Janeiro e por aí vai. E outras espalhadas pelo Brasil lá fora. Com esse sistema de rádio
rádio, notícia, informação e música, rádio e música e apenas um anúncio, nós tivemos o surgimento de quê? Das emissoras de frequência modulada, das emissoras de FM, não é? E as emissoras de FM, algumas hoje são bem musicais, mas muitas delas, né, Marcos, já não são musicais. Aderiram também ao sistema de radiojornalismo 24 horas, não é? E isso começou já na década de 80, algumas migrando a programação de musical para programas no horário de almoço, programas políticos, mais notícias de hora em hora, até surgirem essas emissoras FM, e aqui na Paraíba quem começou esse processo foi o velho Tony Show, aqui em João Pessoa, né? E o Hilton Mota lá em Campina Grande com a Rádio Campina FM. Aí, resultado, hoje nós temos FM, as emissoras que estão migrando de AM para FM, as FMs que já existiam, as FMs que existiam que continuam musicais, as FMs que continuam apenas com a informação jornalística, como a CBN, a Jovem Pan, e muitas delas com música, mas, por exemplo, um programa pela manhã, outro programa no horário do meio-dia e outro programa político no horário das 18 horas. Muitos estão assim. Um exemplo na Paraíba, a Campina FM está assim, como está assim também a Correio da Paraíba, 98 em João Pessoa, 98 em Campina e a de Queimadas também. E outras pelo Brasil afora. Então essas mudanças mostraram que a emissora, o rádio, não morreria, não morreu. Ao contrário, chegou a internet, vai morrer agora é a internet que vai matar o rádio. E o que é que aconteceu? O que é que nós estamos vendo? Eu estou aqui falando por uma emissora de rádio na web. E tem ouvintes nos escutando lá, a turma que escuta a emissora de Touros, no Rio Grande do Norte, a senhora que ligou agora, que está em Natal, está acompanhando você, não está pelo rádio convencional, está pela web, porque o rádio, ele está no rádio convencional, no receptor convencional, mas ele está também na internet, na web, não é? Então eu sempre dizia isso, meus alunos, o rádio vai se acomodar muito bem à internet. É tanto que as emissoras que ainda se utilizam das ondas hertzianas, quer dizer, que têm transmissores que são de frequência modulada, que estão migrando para FM, que são ainda AM, nós temos o quê? Nós temos essas emissoras também, mesmo as que existem ainda AM e as FM, mas que querem também estar na internet, tem seus canais na internet. E a internet hoje ajuda o rádio de maneira espetacular. Um bom diretor de programa, com o seu som e toda a sua programação na internet, e além do mais, utilizando da internet os diversos segmentos da internet que são úteis para o rádio, né? Como o WhatsApp, o e-mail, não é? E por aí vai. Todos esses elementos que se utilizam na internet, hoje são utilizados nas emissoras de rádio. E as emissoras de rádio somente ganham com isso. Dão muito mais velocidade, muito mais interatividade, quer dizer, a interação com o ouvinte, se era maior, hoje é maior por outro aspecto, porque a internet vai a muito mais distância, não é? E, consequentemente, dá ao rádio, que completa hoje 100 anos, a possibilidade de ser um amigo do ouvinte na internet, na web, consequentemente, usando as ondas hertzianas, mas usando também o rádio dentro dos veículos, né, automotores. Quer dizer, o rádio está em todo o canto. O rádio ainda desses 100 anos que completa agora, o maior veículo e o mais rápido veículo de comunicação. Mais rápido até
do que a internet, porque quando a internet você coloca, Marcos, no seu blog, Flamengo faz o primeiro gol, o locutor já tem gritado o gol há muito tempo na emissora de rádio, seja na internet, seja nas ondas hertzianas. Então o rádio está de parabéns, porque ele acomodou-se muito bem, ele aceitou e recebeu muito bem a internet. E é prazeroso se dizer que o rádio aumentou muito mais a sua cumplicidade com os ouvintes que nos escutam de todo jeito, até não apenas dentro do carro, mas até ouvindo na beira da praia, fazendo caminhada e ouvindo o seu programa, por exemplo, através do telefone celular. Como eu estou aqui falando com você, utilizando um telefone celular. Quer dizer, o rádio não tem jeito. É o maior, Marquinhos. Sem sombra de dúvidas. Eu acompanhando aqui, bastante entusiasmado com o que estou ouvindo e aprendendo também, porque na verdade essa entrevista, ela não é só uma entrevista, também é uma aula para quem ama fazer rádio, para quem ama ouvir rádio. E você falou aí nessa questão relacionada ao futebol, que o rádio destacou-se, ganhou destaque na crônica esportiva. Eu gostaria que você nos contasse um pouco desse seu universo, dessa sua enveredação pela crônica esportiva ao narrar futebol e emocionar o povo que acompanha futebol em casa através do rádio. Veja bem, a transmissão esportiva eu me adaptei logo cedo, quando comecei na Rádio Caturité. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado condições de eu ser um polivalente na área de comunicação. Eu me dou bem em todos os segmentos da comunicação. Nada me atemoriza, nada me incomoda. Ao contrário, eu me sinto bem. Transmitindo futebol, eu me sinto muito feliz. Sabe por quê? Porque hoje eu transmito para um público e um universo muito maior, pela internet ou pelo um rádio convencional, FM ou AM. Então, a gente que transmite rádio tem essa vantagem hoje. E a transmissão radiofônica é muito interessante. E o rádio mostra justamente na transmissão radiofônica a sua força. E a força que a palavra, Marcos, que a palavra tem no rádio. Você veja que você narrando um jogo de futebol, este é um exemplo. Você faz com que o ouvinte, ele veja pelos ouvidos. Ver pelos ouvidos, como é isso? Ele não tem imagem, mas só aquela narrativa de um lance de futebol, ou mesmo a narrativa de alguém lendo uma crônica bem emocionante no rádio, faz com que a pessoa, o ouvinte, veja imagens. Parece que ele está vendo aquele gol que aconteceu narrado na rádio. Parece que ele está vendo aquela pessoa que está sendo citada num comentário de uma crônica bem lida, uma crônica sobre um fato emocionante, né? Uma crônica, por exemplo, sobre a guerra na Ucrânia, uma crônica bem escrita e bem interpretada, bem lida, faz com que o ouvinte, eu repito, veja pelos ouvidos, quer dizer, crie imagens, a sua cabeça cria imagens como se estivesse vendo tudo aquilo acontecer diante dos seus olhos. Não é verdade, Marcos? É verdade, verdade pura. É uma verdade inconteste. Gilson, você além de escrever, contar sobre o que você viveu, o que você aprendeu, além de você transformar essa sua vivência em aprendizado, em conhecimento, você tem eternizado e colocado nos livros a história de quem realmente fez história no rádio, assim como você que está tendo a oportunidade de contar não só a sua história, mas a história de grandes integrantes do rádio no Brasil, do rádio na Paraíba. Hoje você também utiliza as mídias sociais para poder se comunicar com as pessoas. Teu canal no YouTube, essa história, conta pra gente um pouco.
Veja bem, eu uso as mídias sociais para conversar com as pessoas através do Facebook, do WhatsApp, né? Fazendo crônicas, dando informações, conversando com os amigos, recordando o passado, né? Ali, ontem mesmo eu coloquei eu bem novinho, com a cabeleira bonita, não é? Não mais este senhor de 70 e tantos anos, mas eu... no estúdio da Rádio Caturité, né? E outra coisa, eu tenho procurado fazer história com toda a minha vida e a vida dos outros companheiros. Tanto que saiu um livro em 2015, História do Jornalismo Radiofônico, na Paraíba, não é? E no Brasil, e também com uma parte final com informações mais didáticas, principalmente para os alunos de jornalismo, né? Esse livro foi inclusive, tem edição esgotada. O livro A História da Televisão na Paraíba, também é um livro interessante. Nesses dois livros, Rádio e Televisão, eu aproveito, falo não apenas na história dos meios de comunicação, das mídias, mas eu falo nas pessoas também. É tanto que no livro, em todos os meus livros, a quantidade de imagens é muito grande, não é? Tanto que no livro agora que vai sair sobre jornalismo impresso, são 900 e poucas imagens de amigos jornalistas, de jornais, de facsímiles de páginas primeiras de jornais, desde o século XIX, quando começou o jornalismo na Paraíba. Então eu cito isso. Nesse livro que vai sair agora, Jornalismo Impresso na Paraíba, Revistas e Jornais, eu quero dizer até para os meus amigos do Rio Grande do Norte, que nos escutam pela Rádio de Touros e que nos escutam aí em Natal, e eu, inclusive, presto uma homenagem a um cara que trabalhou no jornal A Tribuna, em Natal, que foi um dos maiores jornalistas também aqui na Paraíba. E esse camarada, ele é até nome de rua aí em Natal, né? E é uma surpresa. Não vou, inclusive, nem citar o nome dele, porque quem quiser vai ter que comprar o livro, senão não adianta, não é? Mas esse cara foi jornalista aqui na União, do Correio da Paraíba, e foi comentarista esportivo aí na Rádio Cabugi. O pessoal já vai lembrar. E ele trabalhou com Roberto Machado aí na Cabugi. Eu, por sinal, eu tive o prazer de um dia, sendo convidado pelo Assis de Paula, falecido, foi aí da Rádio Cabugi, famoso radialista de Natal. Eu fui convidado e comentei um clássico que foi a decisão do Campeonato Norte Rio Grandense. Eu também comentava futebol, narrava e comentava. A transmissão foi de Roberto Machado. Tinha dois Roberto Machado. Tinha o Roberto Machado, o Cabileirão, o Alvo, e tem o Roberto Machado, o outro, o mais moreno. Esse, por sinal, veio aqui residir em João Pessoa, transmitiu muito futebol aqui também. Ele foi autor da Rádio Trairi. E morreu recentemente aqui na Paraíba. O Machado aí de Natal, não sei se é vivo ainda. E só sei que eu participei, né, desse campeonato, foi ganho até pelo ABC aí em Natal, já no novo estádio. E eu comentei atendendo o convite dos amigos da Rádio Cabugi. Nessa época eu pertencia à Rádio Borborema de Campina Grande e à televisão Borborema. E tive o prazer de ir a Natal para narrar esse jogo. Então, eu presto uma homenagem a esse camarada, que era uma figura muito engraçada e que vocês vão ter oportunidade de ler nesse trabalho que vai ser lançado brevemente, com esse grande amigo de Natal, não é? E outros companheiros que fizeram o rádio aí em Natal, eu tive a oportunidade de também conhecer, inclusive alguns, tinha um aí, rapaz, que não bem lembrado o nome dele, mas o cara disse que a minha voz parecia muito com a dele e a dele com a minha, e para mim isso me deixa muito feliz. Então, Marcos, eu quero dizer do prazer de poder conversar contigo, pedir aos amigos que continuem prestigiando o rádio.
O rádio é um amigo de todas as horas, o rádio é um companheiro inseparável. Diferentemente de televisão, você pode levá-lo no bolso, você pode colocar um fone e levá-lo no bolso, você pode ouvi-lo no seu rádio, no seu carro, no seu veículo, você pode ouvir no rádio portátil em casa ou no rádio mesmo que não seja portátil, um rádio maior, na cozinha, as nossas esposas ou as cozinheiras de um modo geral, não é? As pessoas que trabalham em residências podem ouvir o rádio dentro de casa, em diversos compartimentos da emissora. Então o rádio, não existe local para você não ouvir o rádio. Até se dentro de um navio, num barco, você passeando aí na orla de Natal, não é? E aqui na orla de João Pessoa, você pode estar com um radinho no ouvido, diferentemente de outros veículos. Você não dá para você estar vendo televisão dentro de um barco, não dá, não é? Fica meio complicado. Mas a verdade é que o rádio está para todas as situações que você pensar e imaginar. E neste dia neste mês, neste ano, em que o rádio completa 100 anos, a gente tem que agradecer a Deus pelos bons momentos que Ele tem nos proporcionado, não somente a mim, mas a amigos meus que se foram, a amigos que estão no batente como você, meu caro Marcos, ao amigo aí da rádio de Araruna, cujo nome me fugiu à memória agora. Availdo. Alvair, não é? Availdo Azevedo. Availdo Azevedo, a você, Availdo, aos amigos da emissora de Araruna, a Serrana, aos amigos de Natal que nos escutam também, aos amigos da Paraíba, não é? Aos amigos da Bola de Ouro do nosso querido Adalberto, que também estão a nos escutar. Então, agradecer a Deus por todos nós, porque nós estamos cumprindo o nosso papel de comunicadores, procurando formar e informar a opinião pública. Tá ok, companheiro? Gilson Souto Maior, jornalista, professor em comunicação, um entusiasta do rádio e da comunicação, conversando conosco. Gilson Souto Maior, um grande abraço, meu querido. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, que a gente sabe que é corrido, mas que você tirou esse tempinho para conversar conosco e o público conhecer um pouco mais sobre a história do rádio no Brasil, do rádio na Paraíba, do rádio na região. Tá ok, muito obrigado, um abraço para os amigos aí, viu? E espero que você continue nesse seu belo trabalho, Marcos. Você é um grande valor. A cidade aí deve se orgulhar do grande comunicador que tem. E que você seja bem aproveitado e reconhecido, porque o reconhecimento para nós vale muito, para nós que queremos que o rádio não morra. Um abraço, hein? Esse foi o Gilson Souto Maior conversando conosco aqui na programação da Comunicação FM. Essa entrevista para lá de descontraída, uma verdadeira enciclopédia sobre o rádio, sobre os profissionais, sobre esse veículo tão importante que é o rádio na vida das pessoas. Eu tive a oportunidade de conviver com grandes figuras do rádio paraibano, do rádio ararunense, da nossa cidade, da nossa região. Recentemente eu me submeti ao vestibular para jornalismo, fui aprovado. Infelizmente eu não pude continuar, tive que dar uma parada. Esse ano novamente fui aprovado, né, no vestibular para jornalismo e quero agradecer a Deus e agradecer a todas as pessoas que torcem por mim, que torcem pelo rádio, e as novas gerações, elas devem continuar, porque o rádio, sem sombra de dúvidas, é um grande companheiro. Gilson Souto Maior, grande abraço, querido. Um abraço.